Eu gostaria de, nesse momento, solicitar a todos que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir também, que fizessem, junto comigo, uma prece, uma vibração por todas as pessoas enfermas, vítimas do coronavírus e de todas as outras enfermidades que acometem a humanidade, físicas, mentais e espirituais. Vou pedir para cada um fechar os olhos, para abrir o seu coração e a sua mente, para aurir as mensagens que o plano espiritual nos preparou para este momento de reflexão. Peço neste exato momento o concurso da falange amiga do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. André Luiz, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Meimei, Cairbar Schüttels e tantos outros que dedicaram suas vidas à causa do Espiritismo, que é a causa do cristianismo, a causa do Cristo. E que esses espíritos, em contato conosco, possam nos transmitir a sabedoria necessária para enfrentarmos o momento atual, extremamente grave, com serenidade, lucidez e muita fé, abençoando a todos aqueles que se encontram assistidos nos leitos dos hospitais e principalmente aqueles que estão desassistidos, vítimas da nossa incúria, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Que o Pai Maior, regendo a orquestra celestes dos músicos espirituais que vão orquestrar o canto necessário, a emissão da vibração de luz e da oração que vai nos elevar o espírito e a alma, abrindo nossos corações para ouvirmos não só com os ouvidos, mas com toda a força do nosso interior, as palavras, as mensagens que a espiritualidade superior preparou para nós essa noite. Ouso iniciar essa reflexão com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso Senhor são o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. É comum em tempos de crise, de grandes moléstias, que a gente fique se perguntando: qual a causa de tudo isso? Por que estamos sofrendo e passando por essa difícil prova ou por essa difícil expiação, como queiram? Quais são as causas das nossas aflições, do nosso sofrimento? Toda a literatura espírita, especialmente aquela que encontra-se expressa nas obras da codificação, nos esclarecem muito bem a esse respeito. Com uma frase muito simples, com um pensamento muito simples, mas de uma profundidade incrível. Colhemos exatamente aquilo que plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cometemos muitos erros e muitas vezes a gente não tem a capacidade de reconhecer os próprios erros e colocamos a nossa culpa em outras pessoas, em circunstâncias, em ocasiões. Mas a grande verdade, nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que o homem não pode culpar senão a ele mesmo por todos os dissabores que vem colhendo no mundo que arquitetou, que orquestrou, que construiu. Na realidade, o mundo é um grande espelho, um espelho que reflete não apenas o nosso rosto, o exterior do nosso corpo físico. O mundo é um espelho que reflete o nosso interior. Por que estamos vivendo tudo isso? Porque com certeza o nosso interior, o nosso íntimo, está repleto das coisas que nós condenamos no nosso exterior. O mundo reflete o que há dentro do coração do homem. E o Mestre Jesus nos lembra com muita propriedade que não é aquilo que entra pela boca do homem que o mancha,
mas é o que sai da boca do homem que o torna impuro e que o mancha. Então estamos colhendo o que plantamos, estamos vendo uma civilização caótica, dominada pelo medo, pelo pânico, pela desinformação, pela falta de caridade, porque estas coisas, antes de estarem no mundo, estão no interior do coração de cada um de nós. Não é à toa que a doutrina espírita prega a reforma íntima, porque para que o mundo fique melhor, é imperioso que o homem melhore a si mesmo, ao seu interior. Se ele não o fizer, como esperar que o mundo seja melhor, enquanto no coração do homem ainda está arquitetado, ainda está guardado uma série de sentimentos negativos, uma série de vícios que nos acorrentam a dores, a sofrimentos, a provas e expiações. Com muita sabedoria, Chico Xavier dizia que o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si mesmo do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Nas sábias palavras do saudoso Chico Xavier, a gente encontra uma resposta para tudo que está acontecendo. Com muita sabedoria, Mohandas Gandhi, Mahatma, que quer dizer a grande alma, dizia: o que destrói a humanidade? A política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade e a oração sem caridade. Recordo-me agora de momento, sabe, as palavras do grande apóstolo Tiago, que diz assim: a fé sem obras é morta em si mesmo. E agora, nesse momento de Covid, de coronavírus, de grandes enfermidades, estamos sendo convocados, mais do que nunca, a demonstrarmos a nossa fé. Nesta grande nau que navega por oceanos repleto de tormentas da nossa humanidade, nos apavoramos, mas esquecemos que no comando dessa nave está o Mestre Jesus. E se Ele está no comando, deveríamos ter calma e fé, porque isto também vai passar. Assim como Chico Xavier, uma das grandes mensagens que deixou para nós, recordo-me agora da célebre mensagem que recebeu através de um mensageiro muito especial, dizendo assim: isto também vai passar. E é verdade, vai passar, porque vamos vencer isto com muita fé, com muita oração, com muita determinação. As nossas provas, as nossas expiações, nos lembram o Evangelho segundo o Espiritismo, elas têm como finalidade fazer o nosso burilamento íntimo. Assim como o escultor burila, com o seu cinzel, o mármore bruto ou a pedra bruta, até que ela se torne uma bela escultura, Deus também, através dos seus grandes companheiros, seus grandes emissários, também está nos burilando. Não é a primeira vez que a humanidade passa por grandes surtos de graves doenças, por grandes surtos de doenças que nos convidam à reflexão. As pandemias nada mais são do que um convite duro, difícil, que está sendo feito a cada um de nós para refletirmos. Estamos realmente processando a nossa reforma íntima? Estamos cumprindo a vontade do Pai? Estamos levando a sério a regra de ouro expressa em Mateus capítulo 7, versículo 12? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois nisso se resume a lei e os profetas. E é exatamente por isso que as coisas têm acontecido, porque ainda não processamos a nossa reforma íntima. E a evolução é uma lei. O planeta está evoluindo. Muitos dos que estão desencarnando agora terão outras oportunidades, talvez não mais aqui no planeta Terra. E aqueles que aqui ficarão assumem o grande compromisso de trabalhar constantemente para que o advento de um mundo de regeneração se estabeleça o mais rapidamente possível e da melhor maneira possível. Somos felizes porque hoje pudemos caminhar até aqui e fazermos estas gravações para vocês. Somos felizes porque encontramos a lucidez necessária para mantermos a nossa calma interior. Lembramos de nos agradecer, de agradecer a Deus. Lembramos-nos de sermos gratos a Deus pelo grande dom que recebemos da vida.
Aprendemos por antítese. O que eu quero dizer? É preciso que a gente experimente a escuridão para que saiba o valor da luz. É preciso que a gente experimente a carência de um toque, de um abraço, para sabermos o valor que tem o nosso irmão. Quantos de nós gostaríamos de, nesse momento, podermos trocar um abraço, um beijo, um colo carinhoso de um ente querido, e não estamos possibilitados de fazê-lo? Aprendemos o valor da saúde na doença. Emmanuel, na sua vastíssima obra, nos diz com muita propriedade: é preciso que às vezes as chagas do nosso corpo físico nos auxiliem a lembrar da saúde, de que devemos procurar a saúde e a cura das feridas do nosso corpo espiritual. É um recado muito duro de Emmanuel. É preciso que as chagas do nosso corpo físico nos sirvam de lembrança de que devemos lutar para curar as feridas do nosso espírito, que são as mais graves, que são as piores e as causadoras de todos os tipos de enfermidade que nós temos. Emmanuel também nos lembra que as células são animáculos infinitesimais, pequenos, que estão a serviço do nosso pensamento. Quando pensamos coisas ruins, quando falamos coisas ruins, quando fazemos coisas ruins, nós estamos contribuindo para que o caos se implante, para que a doença venha, para que a gente sofra as consequências dos nossos atos infelizes. Ou como diz Kardec, na vasta obra da codificação, quando damos vazão às nossas más tendências, nós permitimos que tudo isso aconteça. Então, onde está a cura? A cura está em fazermos uma reforma íntima total. E eu retomo aqui a frase de Confúcio, que nada mais foi, além de um grande filósofo da China, ele também foi um emissário de Cristo. Isso nos foi revelado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, que ele também, Confúcio, Lao Tse, Buda e tantos outros foram nada mais, nada menos do que colaboradores de Cristo na obra de progressão espiritual, de elevação espiritual da humanidade. E veja o que diz Confúcio: toma consciência dos teus pensamentos, pois resultam em palavras. Toma consciência das tuas palavras, pois resultam em ações. Toma consciência das tuas ações, pois resultam em hábitos. Toma consciência dos teus hábitos, pois resultam em caráter. Toma consciência do teu caráter, pois resultará no teu destino. Nesse emissário de Cristo encontramos a receita por uma reforma íntima. A purificação dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, porque aí reside a cura de todos os males. Encontraremos a nossa elevação quando procedermos à reforma íntima, que eu ouso, nesta modesta contribuição, denominar de revolução íntima. É preciso que a gente faça uma revolução na maneira de pensar, de falar e de agir, para que a gente possa realmente imitar Jesus, o exemplo maior, o governador espiritual do planeta Terra, para que a gente possa cumprir aquilo que a codificação nos pede e que se encontra resumido no 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E a pergunta que é: como está a caridade? Que não deve ser entendida apenas como a doação de bens materiais, mas que deve ser entendida no seu sentido mais amplo, como a doação de conhecimento, como a manutenção dos braços abertos. Vejam só que contradição: quando temos as casas espíritas abertas, muitas vezes encontramos motivos para não frequentá-las. E quando elas estão fechadas, sentimos a falta que elas nos fazem. Observe como aprendemos por contradição. Como está a nossa caridade? Qual foi a última vez que eu perdoei meus inimigos? Qual foi o último irmão que eu esqueci a ofensa que ele me fez? Qual foi o último irmão que eu ofereci meu ombro para que ele chorasse e meus braços para que ele
encontrasse um acalanto, um alento, uma esperança de vida? Essas perguntas a gente deve se fazer todo dia. Qual foi a minha boa ação no dia de hoje? A quem eu ajudei e aliviei o sofrimento? Pois é na prática da caridade que nós encontramos força para inclusive vencer as doenças, inclusive as contagiosas. Madre Teresa de Calcutá trabalhou a vida dela toda em meio a leprosos, a ancenianos. E a anceníase é altamente contagiosa. Ela nunca teve anceníase. Como explicamos isso? Como a ciência, sem a ajuda da elevação psíquica e espiritual, explica isso? A única explicação é que quem alimenta o seu espírito com o bálsamo da caridade, quem alimenta seu espírito com a vitamina da fraternidade, vai encontrar uma força muito grande dentro de si para não parar de fazê-lo. É essa força que a gente encontra hoje em muitos médicos que estão nos hospitais, lidando o tempo todo com a proximidade da doença e não sofrem contágio. É essa força espiritual que nos isola, faz o verdadeiro isolamento no bem. Diziam que a aura de Chico Xavier era enorme, porque aquele homem meditava, ruminava o bem dentro dele o tempo inteiro. Alguns médiuns de grande sensibilidade percebiam que de longe ele irradiava luz. E nesses momentos a gente percebe o quanto é importante alimentar um coração espírita, um coração cristão. Porque ele é a nossa principal força para evitarmos não só as doenças físicas, mas as moléstias espirituais, as obsessões gravíssimas pelas quais todos nós passamos. As obsessões que nós trazemos para a vida presente, em virtude do que fazemos nessa e em vidas passadas. É somente o pensamento balsamizado, fluidificado pela caridade, é que pode gerar uma energia fortalecedora do nosso espírito. E aí acompanhamos o pensamento das palavras adequadas, das atitudes adequadas, da fé inquebrantável no Mestre Jesus, que está no comando deste grande navio chamado planeta Terra, que mais do que nunca necessita agora de que nós consigamos dar o nosso testemunho de fé. A nave está balançando, está, mas Jesus está no comando dela. Vamos sair dessa crise. Não tenham dúvida. Já saímos de crises piores. A gripe espanhola matou, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, 100 milhões de pessoas. A peste negra na Europa, no século XIV, matou 200 milhões de pessoas. Passamos crises muito piores. E agora falta-nos a fé para enfrentarmos a crise nova, que tem a sua origem também na nossa incúria, no fato de nos alimentarmos, de nos cuidarmos de forma errada, de cuidarmos mal do nosso saneamento, da nossa higiene, dos nossos hábitos alimentares. E o que me deixa muito triste é que algumas pessoas falam assim: é castigo de Deus. Não, meu amigo. Deus não castiga ninguém. Nós nos castigamos. E o maior inimigo do homem é ele mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. Vencer a si mesmo é a grande batalha. E por isso que Sócrates, grande filósofo da humanidade, dizia: conhece-te a ti mesmo. Conheça você mesmo. Precisamos nos conhecer melhor para lapidarmos melhor o nosso interior. Fazemos academia para o corpo físico, cuidamos às vezes até bem do corpo físico, mas o que nós fazemos para o nosso espírito? Qual foi a última vez que você abriu a codificação espírita, fez uma leitura? Qual foi a última vez que você procurou um tratamento espiritual? Qual foi a última vez que você auxiliou alguém
que estava precisando de você. São nesses procedimentos básicos que nós vamos encontrar a fé para vencermos as aflições que estamos enfrentando. Mas não tenham dúvida, quando falamos de causas das aflições, as causas principais somos nós mesmos. Os causadores do nosso sucesso ou do nosso fracasso somos nós mesmos. Peter Ferdinand Drucker, o pai da administração de empresas, disse numa palestra algo que me encantou bastante. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, porque o que nós fazemos hoje é o que vai determinar o que nós seremos amanhã, com a graça e as bênçãos de Deus. E nessa fé, eu convido todos agora a proclamarmos para nós mesmos, no nosso íntimo, um compromisso com a verdade que nos liberta. Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderiam. Mesmo aqueles que vão desencarnar agora, terão outras chances em outras vidas, nesse ou em outros mundos, porque a misericórdia do Pai é infinita, é muito maior do que os nossos erros e do que a nossa ignorância. Mas vamos fazer um compromisso conosco mesmo, de sermos mensageiros da paz, instrumentos da paz. Na oração bendita de Francisco de Assis, ele nos lembra com muita propriedade: Pai, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei o que procuremos mais, amar do que ser amado. Essa é a questão. Perdoarmos do que sermos perdoados. Consolarmos do que sermos consolados. Palavras benditas de uma oração forte, que hoje mais do que nunca se faz necessária. Mas eu queria encerrar com uma prece muito bonita que está contida no livro Ceifa de Luz. O livro Ceifa de Luz nos traz a lembrança muito bonita, das orações de Emmanuel. Junto com ele também expressa-se num outro livro muito bonito, de Emmanuel também, psicografado pelo Chico, companheiro, uma prece exemplar que agora eu ouso fazer com vocês que estão nos acompanhando. Capacita-te de que o desânimo não presta auxílio a ninguém. Em qualquer dificuldade, aconselha-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Persevera no trabalho que a vida te deu a executar. Pensa no bem e fala no bem. Abençoa sempre. E se alguma provação te acolhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confia em Deus, na certeza de que Deus amanhã nos concederá outro dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.